lo-fi original ou disco da Guided by Voice. O clima pesadão da banda Moon em um dos discos de 2021 que você não pode deixar passar. O pós-punk jazzístico saxofonante da banda Blurs. E Trees Speak, e outro grande disco desse ano que você tem que ouvir. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show! Drugs in unconfirmed Mexico, liquid sticks to your neck, climb another wall over the mountain, breathe in course of experience, forcing you to breathe and climb. Everyone's gone. Everyone's gone. Everyone's gone. Everyone's gone. Everyone's gone. Everyone's gone, 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 gone. Everyone's gone. E é isso aí, rapaziada, a gente acabou de ouvir aqui Spanish Coin, da banda Guided by Voices, né, Dudu? Explica pra gente. É isso aí, Luiz. Então a gente ouviu o Spanish Coin, que é a faixa que abre esse álbum mais novo deles agora, de outubro de 2021, chamado It Is Not Then, It Couldn't Be Then, It Is Then. E eles também lançaram um álbum mais anteriormente esse ano, né, o Earthman Blues. Agora falando do Guided by Voices, bom, eu não sou o maior especialista, então eu pedi para nossa querida amiga Laís Marinoni fazer um Guided by Voices 101, para explicar pra gente como é que é, qual é que é a da banda. Escutem aí.
Vamos lá. Guided by Voices. Lo-fi. Depois os caras saíram um pouco dessa do lo-fi, né? Ficaram mais regular. Os primeiros discos tinham uma estética bem barulhentinha, né? Por conta das gravações meio que de cassete. O Robert Pollard, que era o Pollard, não sei, era meio que a cabeça por trás da banda, né? Ele e o Tobin Sprout. E eles... Ele era professor, né? O Robert Pollard, ele é professor, largou pra tocar na banda. As músicas são super curtas, algumas são bem melancólicas, outras não. Dá pra perceber como ele é alcoólatra desde sempre até hoje. A banda acabou, acho que em 2000, depois voltou. Aí acabou de novo, voltou com um monte de gente estranha. Hoje em dia, eu acho que Guided by Voices não tem nenhum apelo muito interessante, infelizmente, mas eu gosto bastante, então sempre que eu posso eu dou uma ouvida. É uma formação nada a ver, as músicas são meio nada a ver hoje em dia, mas os discos antigos são bem legais, principalmente o B-1000, a Wailing Lanes, também gosto bastante. Muita gente gosta do Vampire on Titus, mas eu não acho tão interessante assim. Acho que ele tem mais coisa do Tobin Sprout do que do Robert Pollard. Eu nunca me interessei muito pela carreira solo do Tobin Sprout. Eu sei que eu devia dar uma ouvida, mas nunca fui atrás. Até do Robert Pollard eu nunca fui ouvir muito. Ao vivo, os caras são bem assustadores, assim, de se ver, porque eles... Se pegar uns vídeos antigos, assim, pra ver, tem um documentário da Matador deles. É assustador ver os caras, porque é um bando de velho bêbado, assim. E quando eu digo velho, eles eram velhos já nos anos 90, assim, sabe? Tipo o Sonic Youth, só que eles eram bem mais acabados. Mas é muito legal. Eu gosto bastante, sou bem fãzinha, assim, dessa fase inicial deles. Acho show. Até o começo dos anos 2000, ali, antes da banda acabar, eu gostava bastante. E eles têm muito disco, muito EP. Eu sei que tem um cover de The Breeders, e o Breeders tem um cover deles, que é muito legal, que aí tem um clipe que eles aparecem e tal, é muito maneiro. E acho que é isso, tem muita influência de The Who, eu vejo. Principalmente no... Não só, tipo, na musicalidade, mas eu vejo na presença de palco do Robert Pollard. Porque ele dá uns chutinhos, tipo o Pete Townshend, então eu acho super legal isso. Tipo, a Carrie do Sleater-Kinney também faz isso. Eu acho muito bacana quando eu consigo ver que uma banda tem alguma influência, assim, tipo do The Who mesmo. Que você vê nos movimentos da pessoa, você fala, putz, essa pessoa aqui gostava muito de The Who. Dá pra ver na cara dela, dá pra ver nos movimentos que ela faz quando ela tá tocando. E as músicas são muito pessoais, as letras, né? Então, eu não manjo muito, né, da vida pessoal deles pra poder falar alguma coisa. Mas algumas coisas dá pra sacar, assim, que tem a ver com a carreira, né, falida de professor do Robert Pollard. Tipo, eu vi uma vez que Gold Star for Robot Boy tinha a ver com essa época dele de professor. Não sei se ele era professor de física ou o quê, mas não sei de onde veio essa informação na minha cabeça. Mas eu acho que ele era professor de física, não tenho certeza. Acho que eu não dei informações muito interessantes, mas é mais ou menos isso aí, o Guided by Voices. É isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir nossa correspondente Laís Marinoni dando seu testemunho aí sobre Guided by Voices, com a incrível participação dos Galos ao fundo, que denuncia que essa gravação foi feita diretamente do condado de Votorantim. E um grande abraço aí, Laís. Muito obrigado por esse testemunho. E é o legal que dá pra gente refletir assim, sobre o quanto a contribuição dos velhos alcoólatras na cultura pop é essencial para se criar grandes obras, né? Então é um bom recado aí para quem tá já passando os 30, os 40 e é alcoólatra, invista na arte, é um lugar de superação. Você não vai deixar de ser alcoólatra
mas você vai fazer coisas admiráveis, né? E, pô, sensacional. Não sou tão assim assíduo da obra do Robert Pollard, mas eu sei que o cara é um pioneiro, né? Principalmente nessa linguagem do lo-fi. Então, muito legal a gente ter um guia aí do que ouvir e o que não ouvir do Guided by Voices. Você concorda com a Laís, Dudu? Ou você acha que ela foi cruel em alguns apontamentos? Então, né? Ela deu uma descascada nesses álbuns mais novos. Eu, como não tenho muito pouco relação com a banda, ouvi e achei da hora. Tanto que escolhi pra tocar a música desse álbum mais novo aí, né? Então, só pra complementar ou pra relembrar, a Laís então recomendou pra quem quer conhecer o Guided by Voice ouvir os álbuns Beat Thousand e Alien Lands. Ela meio que também deixou implícito a recomendação do documentário da Matador Records sobre o Guided by Voices, e ela também tem uma playlist no Spotify com os melhores hits do Guided by Voice. Eu ouvi assim, tá realmente legal a playlist, dá pra ter uma bela noção do que a banda é. Lembrando que a Laís também gentilmente fez uma playlist aí com todos os sons que já rolaram no Triceratops Show. Então vale a pena vocês também segui-la nos Spotifys da vida, porque ela tem uma sensibilidade musical muito parecida com a gente. Mas você, Luiz, o que você tem ouvido aí pra trazer pra gente essa semana? Cara, eu tô nessas de não... Como tô muito carimbadão, né? Luiz, anos 80, essas coisas. Ultimamente tenho ouvido alguns lançamentos, assim, algumas coisas recentes, que eu acho que muito interessantes, assim. Encontrei algumas coisas muito legais. E uma dessas novidades aí é uma banda chamada Trees Speak. Eu não sei muito, pra falar a verdade, sobre essa banda, mas me chamou muita atenção a sonoridade deles. Tem uma mescla aí de synths, som de sintetizadores, muita psicodelia, muito assim, ambiências, atmosferas interessantes. E eu achei foda, né? Psicodelia, tem um pouco também de rock progressivo e tal. Um disco realmente admirável de 2021, acho que as coisas que eu andei ouvindo esse ano talvez seja até o melhor disco do ano. Também tem um pouco de jazz, tem umas fritações fodidas, assim. É um disco bem improvável e que tem feito muito minha cabeça, assim. Tenho ouvido muito no loop e gostaria de compartilhar com vocês uma das faixas desse álbum, que se chama Glass.
I was staring into the dark water, looking for reflections. I kept looking for myself, but I couldn't see anything. E é isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir a banda Moin com a faixa Crappy Dreams Count do disco Mut. Na verdade, isso aí, o disco Mut de 2021, rapaziada. Vocês acreditam que tem muita coisa rolando boa em termos de som esse ano? E aqui a gente teve dois exemplos bem legais para ilustrar isso que eu tô falando. Como o programa é nosso, é meu, foda-se, eu coloquei dois sons instrumentais, embora o segundo tenha uma voz, assim, ele é quase instrumental também. O Moin, que é pelo que eu entendi, assim, eles exploram uma sonoridade um pouco próxima do math rock, mas tem um clima muito denso, pesadão. É um disco bem pesado, esse álbum Mut, assim. É pesado, mas passa longe de ser metal, isso que é legal. E você percebe também um certo flirt com o kraut rock, que é essa coisa do minimalismo, dessas bases repetidas, é bem interessante. E antes, né, a gente ouviu a banda Three Speaks, né, com a faixa Glass, parte do álbum Post-Human também, que é um disco que eu tenho ouvido bastante e recomendo muito pra todo mundo. Cara, só sonsaço, hein? Gostei bastante e candidatos fortíssimos pra melhores álbuns de 2021, com toda certeza. Só queria falar da capa desse álbum, do Moin, o álbum Mut. Capa bem legal também, pra quem gosta aí de artes visuais, fotografia e tal, vai curtir essa capa. Fudido. Pra quem gosta de uma washing machine, vai se identificar aí que são várias máquinas de lavar toda fudidona, assim. Tem uma coisa meio cinza que resgata muito bem a essência do disco, assim. Eu acho que ele é um disco bem cinzento, bem... Ele não chega a ser industrial, evidentemente, mas tem essa coisa meio máquina, não sei. Alguma coisa me lembra um pouco isso, assim. E discão mesmo, cara, discão. E agora é isso, né, meus amigos? A gente vai passar pras ideias finais aí, né? Vamos falar sobre indicações e dicas culturais. É isso aí, Luiz. A gente tá gravando então aqui dia 5 de novembro de 2021. O episódio vai muito provavelmente ao ar dia 10 de novembro. O que vai estar rolando essa semana que você pode contar pra gente? É bem provável que a semana que esse programa já esteja no ar, a gente já esteja curtindo o Febre. Mas é sempre bom avisar os avisados que vai estar no ar
esse ano uma edição online, 3 dias de shows e discotecagens e painéis sobre o mercado da música brasileira, né? Música independente. Então, de repente, se esse programa saiu um pouco no meio desses 3 dias, eu recomendo, porque vai tá no ar para posteridade, né? Vai ter vários artistas, vai ter gente de Sorocaba, vai ter gente de outros lugares do Brasil, né? Vários artistas importantes aí. Vai ter o Carmo, que é um cantor daqui. Irã, um cara do rap. Vai ter a Teodora Regia, que é também uma artista do rap, que é LGBTQI+. E vai rolar discotecagem, olha só, vai rolar discotecagem do Kleber Almeida, da Marcele Marques e de um cara chamado Luiz Terra. Eu não sei se eu recomendo muito, mas assim, ele me falou que tocou as coisas que ele tá ouvindo, assim, tocou o que ele tava a fim de tocar. Então vai rolar também essa discotecagem aí. Ó, que legal. Quem curte as músicas que o Luiz escolhe aqui no podcast, ó, pode ouvir mais meia hora do DJ set dele, do Febre. Exatamente. E vai rolar também, né, uma fala de abertura com a Mamundi, uma cantora também, né, conhecidíssima aí no Brasil afora. Vai ter painel falando um pouco sobre os algoritmos, né, sobre esse mundo artista nesse lugar do algoritmo, dos dados de inteligência artificial e por que às vezes a gente não pode confiar muito nessa Matrix, né? Até o nome do painel é Erros da Matrix. Bem interessante, vai ser com a Baluzzi e Nanda Monteiro. Também vai ter um painel de música e tecnologia com a Larissa Conforto e o Japa System. E o painel Criptoarte e o futuro da arte digital com Ana Garcia e Genara Lopes. Ó, já são assuntos que são bastante caros para mim, então eu já digo que vou acompanhar os 3 dias. Tá bem legal. E é isso aí, rapaziada. Tá dado o recado. Febre 2021 tá aquecendo. Então, Festival Febre, links nas show notes. E seguindo aí, qual é a dica cultural do dia? Eu vou ser meio broche hoje e vou recomendar uma TED Talk. TED Talk se chama The Paradox of Choice, ou Paradoxo da Escolha, né? Onde o cara ele fala sobre um conceito chamado de decision fatigue, a fatiga da decisão, que mais ou menos assim, imagina que você tem X pontos para gastar num dia em decisões, e aí se você gasta ele com decisões triviais, você fica cansado e não consegue tomar decisões ótimas para coisas mais importantes no seu dia a dia. E não só isso, mas como é difícil, quanto mais escolha você tem, mais difícil é escolher. Então, para quem trabalha com cliente, assim, imagina que você vai apresentar, sei lá, 10 designs diferentes. Para o cliente é muito mais difícil escolher entre os 10 qual é melhor do que entre 2 ou 3, né? Que faz sentido, né? Eu lembro também eu não sei onde que eu li isso, mas quando você vai fazer uma casa, por exemplo, te pedem para escolher, sei lá, o azulejo, né? E eles te dão, sei lá, uma variedade gigante de azulejo, que é uma técnica para você gastar você ficar fatigado de escolher, sei lá, entre os 20 azulejos, e aí outras decisões mais importantes, o cliente tá menos pique, né? Então é mais fácil de tomar decisões, né? Então fica interessante esse conceito. Então deixo recomendado aqui Paradox of Choice, uma TED Talk. E, né, falando também desse mundo dos negócios, né, isso explica também porque os grandes bilionários, assim, usam sempre as mesmas roupas, assim, que os caras acho que não querem tomar essas decisões fúteis. Por isso que o Mark Zuckerberg sempre usa aquelas mesmas roupinhas de sempre. Não sei se faz sentido, mas... Cara, você tá falando zoando, mas é canônico isso mesmo. O Mark Zuckerberg faz isso, o Steve Jobs fazia, né? É verídico mesmo. Que louco, né? Então deve funcionar. Galera, evitem decisões fúteis no dia. Só vai. Veste o que tem. Foda-se. Mas aí fica o recado aí pra quem quiser
se aprofundar um pouco sobre o assunto, né? Um assunto até diferente do que a gente normalmente trata, mas também bastante caro a nossos paradigmas modernos, né? E recomendação, Luiz, você tem alguma? Cara, tô assistindo uma série muito boa. Olha só como as recomendações elas vão de um polo ao outro, né? Eu tava vendo uma série chamada O Diretor Nu lá no Netflix. Eu ainda não terminei de ver essa série, então eu não posso dizer com todas as palavras que ela é uma ótima série, mas ela tá sendo bem interessante no ponto onde eu parei, assim, que fala um pouco sobre essa polêmica aí da pornografia, né? Principalmente no Japão, um pouco da indústria. Conta a história real de um cara que era tipo um diretor, assim, uma figura assim desse mercado, assim, que o cara começou meio que no esquema do it yourself e tal. O cara era meio loser, né? Tipo, era um vendedor de cursos de inglês e enfim, o cara comeu o pão que o diabo amassou, foi traído pela mulher, perdeu a família. Daí o cara descobriu que a mulher traía ele e daí ele começou a filmar a mulher dele transando e começou a comercializar, né? Daí a partir disso o cara se tornou, né, uma figura aí da pornografia, né? Começou nas revistas, depois começou no mercado dos filmes eróticos. Daí mostra muito a série como o lance da venda do videocassete começou junto com a venda da pornografia lá no Japão. Então é bem foda, assim, esbarra em várias questões éticas, questões né, da própria mulher mesmo, né, questões do autoconhecimento do corpo da mulher, essa coisa do moralismo, também da exploração, né, dessas pessoas que trabalham para a indústria, principalmente a mulher, né. Então é uma série bem reflexiva e bem dedo na ferida e que também tem um certo humor ácido, né, um alívio cômico, assim, mas é bem tenso a maior parte das vezes, tal. Então não sei o que vai dar essa série, mas interessante, curiosa no mínimo. O Diretor Nu. E é isso. Fechando o programa, o que a gente vai ouvir, Dudu? Conta pra gente. Então, Luiz, pra terminar, vamos ouvir essa banda inglesa dos anos 80 que é bateria, guitarra e saxofone. A banda tá rolando até hoje, que é a banda Blurt. Blurt, maravilhosos. É uma banda que, sabe, se eu tivesse conhecido quando tinha, sei lá, meus 15 anos, eu ia ficar completamente fascinado por ela, porque é uma banda muito foda. Eles são muito bons mesmo. E é engraçado, né, que eles eram gravados por aquela gravadora lá do Joy Division, New Order, como que é o nome? É Factory Records, né? Sim. Lançaram muitas coisas boas. Aliás, é um exercício que todo mundo deve fazer um dia, é explorar o catálogo dessas primeiras gravadoras indies que a gente pensa, né? O Factory é muito ligado ao Joy Division, New Order, Happy Mondays, mas esses são só superfície, assim, o buraco é bem mais fundo. Tem muitos artistas interessantes. Eu conheci uma banda chamada Swamp Children, que é muito interessante, que eles fazem uma conversa com músicas latinas, bossa nova, nos ritmos diferentes, muito interessante, uma banda muito gostosinha, que pouca gente conhece e que tá no catálogo do Factory, então é um lugar bem legal para explorar, assim, e essas primeiras gravações do Blurt são muito viscerais, né, elas têm uma coisa também meio jazzística que eu acho muito interessante, forma como o sax é explorado, meio gritado, né? É bem foda, Sil. Gosto muito. Então, essa questão do sax, assim, me lembrou aquele James Chance, que é o cara do Jesus... Fudido, sim. Teenage Jesus and the Jerks. James Chance é sensacional também. Galera da No Wave, né? A gente falou da Factory Records, né? Vou deixar recomendado também aquele documentário 24 Hour Party People. É um filme, na verdade, né? Um longa-metragem fantástico, né? Que é a história do Tony Wilson, né? Que é um dos idealizadores, né? Da parada, assim. É um filme bem legal que conta também um pouco da história do Joy Division e daí consequência do Happy Mondays. É muito louco porque é uma história real também, né? Tem a história do Hacienda, que era o grande clube que foi muito mal administrado, tudo muito mal administrado, muito coração,
O cara confiou muito nos artistas e foi até o fim com essa pegada, assim, né? Cheio de excentricidade, é um filme bem divertido, uma vibe bem menos negativa do que o Contra, né, que conta a história do Joy Division, assim, porque na real a história toda é muito divertida, né, muito engraçado e tal, tem causos, né, que valem a pena, assim, né, é o tipo de vida que eu gostaria de ter vivido e esse cara viveu, né, então... Quem quer um filme cheio de gatilhos, assista 24 Hours Party People, é fantástico. Antes de tocar a música, só lembrar que semana passada então foi aniversário do Luiz, dia 30 de outubro, né, Luiz? 30 de outubro, fazendo 30 anos, que loucura, né? Tô velho já. Estamos aí, resistindo esse universo todo. Então, toda a equipe aqui por trás do Triceratops Show... E os ouvintes, todos desejamos feliz aniversário pra você, Luiz. Bom, muito obrigado. Sucesso aí, todo mundo aí. Vamos que vamos. A nossa história tá só começando. Valeu. Então vamos terminar com a faixa My Mother Was a Friend of an Enemy of the People, que é um B-side, acredito que é um B-side da banda Blurt. Ótimo nome, sensacional. Boa noite. Aliás, até mais, né? Porque a gente tá gravando de noite, mas o programa você pode ouvir a qualquer hora, então nos despedimos. Um grande beijo aí, tudo de bom.